Amigos, como estão todos? Aqui estamos nós para mais um momento de muita alegria, de muita esperança nos aprendizados da doutrina espírita. Vamos dando continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos e nós somos da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, São Paulo, Santo Amaro. E na nossa sede, nós temos essa oportunidade tão gostosa de poder estudar e refletir os ensinamentos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e também temos os nossos grupos de estudo, que estudam os livros da doutrina, não é? E assim a gente tem trazido para mais perto de nós essas mensagens tão bacanas que chegaram do plano espiritual, trazendo muita esperança, muita luz, para que assim, então, com mais consciência, com mais entendimento, com uma razão mais equilibrada, nós pudéssemos entender melhor a vida, entender melhor a nós mesmos, entender as leis do Pai e poder fazer a nossa caminhada com mais assertividade, não é mesmo? Então aqui estamos nós para mais este momento. O Caminheiros do Amor também disponibiliza os estudos dos livros através do Facebook, do YouTube. Todo final de domingo nós temos lá a postagem dos nossos vídeos. Então quem quiser acompanhar também pode acessar pela internet, não é? Mas aqui vamos então fazendo a nossa prece para darmos início aos nossos estudos e reflexões deste momento. Então vamos assim, pedindo aos bons amigos espirituais que envolvam a nossa mente, o nosso coração nesse instante, de muita paz, de muita harmonia, que possamos ser tocados por esses amigos espirituais, que eles possam nos serenar, equilibrando as nossas forças físicas e espirituais. E assim, mais serenos, vamos tendo condições de acompanhar os ensinamentos que vão sendo trazidos. O Pai, na sua infinita misericórdia, está sempre a trabalhar por todos nós, assim também o querido Mestre Jesus. E aqui vamos agradecendo essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos nós aqui com o nosso Livro dos Espíritos, como falamos, nós estamos no capítulo 11 do livro 3º. São as questões lá para o final, né? Hoje nós vamos trabalhar a questão 880, 881, 882, então é mais para o finalzinho do Livro dos Espíritos. E este capítulo 11, nós estamos vendo a lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente já vem há um tempo trabalhando sobre as leis divinas ou naturais. Então a gente já viu umas 10 leis, né? Então a gente passou pela lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e essa é a última, não é? Ela meio que fecha com chave de ouro todo esse conjunto de leis. Exatamente porque ela vai falar, né, na essência, sobre a justiça divina. E como essa justiça divina, ela trabalha com amor, misericórdia e caridade. Em todos os sentidos,
em todos os aspectos, para com todos os seus seres, em todos os tempos e em todo o universo. Então a gente vai vendo que essa lei maior, né, ela governa e ela abrange todas essas outras leis que a gente já estudou. Então a gente, quando pega o Livro dos Espíritos, vai ver que dentro desse capítulo a gente tem poucas questões, não tem tantas questões assim como a gente teve no capítulo passado que falou de liberdade. E aí a gente fica pensativo, né? Poxa, por que tem menos questões? Sim, porque a maior parte dos assuntos já foram tratados, né? E aqui, então, o Kardec, junto com a espiritualidade, ele está arrematando, né? Como se ele tivesse dando a costura final em todos os assuntos que foram levantados. Então, é muito bonito, né? Esse capítulo. E a gente já começou, né? A semana passada. Aliás, já faz um tempo que a gente começou esse capítulo. E hoje, então, como dissemos, nós vamos trabalhar o item 2, né, deste capítulo 11. E esse item 2, ele vai falar sobre direito de propriedade, roubo. E aí, né, a gente poderia dizer assim, mas nós estamos aqui falando de justiça, amor e caridade. Como é que o Kardec foi puxar essa questão aqui, né, do direito à propriedade? A gente sabe pela doutrina espírita, né, que nós aqui, espíritos encarnados, a gente nem é proprietário de nada, nem do próprio corpo, não é? A gente sabe que o Pai é o grande dono de tudo, ele é o Criador, né? E ele propõe a seus filhos, nós, suas criaturinhas, que possamos administrar bens materiais para que possamos existir durante um tempo, um período, no plano material, fazendo os nossos aprendizados, realizando a nossa evolução moral, né? Então, para que a gente possa fazer essa escola, né, no plano material, o Pai nos dá a condição de administradores de bens, seja qual for o bem, né? Seja uma casa pequena ou uma choupana, roupas, às vezes a condição do transporte, os utensílios que nos cercam, o corpo físico, não é? É propriedade, né? Material. E nós temos direito a essa condição de ter essa propriedade, porque o Pai nos concede o maior de todos os direitos, que é a vida. E a vida do espírito, ela passa, né, de tempos em tempos no plano da matéria, até ele chegar a uma condição de evolução que não precise mais reencarnar. Mas enquanto ele está nos estágios iniciantes, né, e até do meio lá da sua evolução espiritual, ele vai precisar, né, dos bens materiais. E é por isso que foi trazido aqui, como nós estamos falando a respeito de direitos, né? Então, o Kardec resolveu perguntar e deixar tudo bem claro, né? Para que a gente pudesse, então, saber direitinho como é que é essa história dos bens materiais, não é? Como é que a gente trabalha com eles, como é que é essa questão de ter direitos. Então, na base de toda a justiça divina, a gente trabalha sobre direitos, não é? Então, o próprio Jesus no Evangelho, ele trouxe para nós, né, a questão, né, de fazer para o outro aquilo que nós queremos que façam para nós. Então, se eu quero receber, né, coisas boas, se eu quero que o outro me trate bem,
eu preciso também tratá-lo bem, preciso respeitar os seus direitos. Então, todo o aprendizado, né, da justiça divina, ela vai se basear nessa questão dos direitos. Eu tenho direito, mas eu também tenho a minha responsabilidade com o outro, é direitos e deveres, não é? O pai concede uma porção de direitos, mas a gente tem que ficar, né, ciente das nossas responsabilidades e também dos nossos deveres. E entender até onde vão os nossos direitos, que é isso que às vezes a gente passa, né? Assim, sem querer saber, e acaba atravessando o direito do outro, magoando, atrapalhando, atormentando o outro, porque a gente invade, né, o limite do outro. Então, esse capítulo ele vem ensinando tudo isso para a gente aqui, e também na questão da propriedade. Então, a gente vai ver aqui a questão que o Kardec começa. Qual é a questão 880? Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta do plano espiritual. Então, primeiro direito natural do homem é o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, o Pai dá a nós, né, o direito da vida, inclusive da existência na matéria, como nós falamos, passar pelos diferentes estágios da reencarnação para a gente poder evoluir e assim todos os serzinhos da criação, né? E é muito interessante, a gente foi buscar lá no Miramês, que é um espírito amigo que fala sobre o livro dos espíritos, ele explica um bocadinho, e ele diz assim, que da parte de Deus esse direito está garantido, né? Porque Deus colocou a gente, né, num planeta muito bacana, né? Tem a garantia da água, tem a garantia do ar, tem a garantia do alimento. Hoje tá ficando meio difícil porque a gente é que burlou as regras, né? A gente ultrapassou os nossos direitos. Lembra que a gente acabou de falar? A gente foi querendo mais e estamos agora sofrendo a ação dos nossos maus atos, né? Então, pela parte de Deus, Deus dá a condição pra gente. Se a gente agora está sofrendo, né, com a escassez de algumas coisas, né, é por conta ainda da falta de condição de entendimento e de respeito para com o nosso próximo, para com a natureza, a falta da caridade. Então, toda essa condição moral difícil que a gente carrega é que está fazendo com que agora a gente vá colhendo dificuldades e sofrimento. Aí a gente poderia perguntar assim, poxa, mas o que fazer, né? Na verdade, é buscar Jesus, porque Ele é o nosso guia e modelo. Ele sempre passou para nós o caminho melhor a ser seguido, né? O caminho da humildade, o caminho da simplicidade, o caminho de buscar o entendimento, né? Buscar a harmonia e equilíbrio com os grupos que vivemos. Então, buscar Jesus para aplicar os seus ensinamentos no dia a dia e assim poder garantir a nossa existência, a existência do próximo, num ambiente bom, né? Equilibrado, saudável. Muito bem. E a doutrina espírita, ela vem, então, trazendo para a gente relembrar os ensinamentos de Jesus e aprender ainda mais com as explicações que o plano espiritual está trazendo para a gente, né? Para não ficar com essa consciência meio que ofuscada, né? Pelos nossos vícios, os nossos quereres, as vantagens, as conveniências, porque
como nós falamos, né? Se hoje há escassez de alimentos, se hoje a gente está vendo, né, a questão da água, que está ficando difícil, né? A gente está ficando preocupado, a questão do clima, é porque nós também já usamos muito das nossas conveniências. Então a humanidade agora está chamando, né? Tá sendo chamada a prestar atenção. Bom, continuando aqui nessa questão, nas questões, né, do Kardec. Então a próxima é a 881. E o Kardec perguntou assim: o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar, quando não mais puder trabalhar? Então a pergunta do Kardec é bem clara, né? A gente tem o direito, né, nós homens, de ajuntar o que precisamos, né, para poder viver num período em que a gente não conseguir mais trabalhar, um período da velhice, né? Período em que o corpo adoece, não tem mais tantas forças. Então é permitido a gente ajuntar bens? E aí o plano espiritual vai responder: sim, sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto e não ajuntar como um egoísta. Então ele está falando assim, olha, juntar para o consumo próprio, equilibradamente, visando, né, o, o bem viver, a saúde do grupo familiar, sim, né, desde que esses bens tenham sido conquistados com o trabalho honesto, com a condição, né, de um perfil amoroso, né, de um trabalho que fez bem para todo mundo, fez bem para si, porque foi remunerado, mas fez bem também para o empregador, porque foi um bom trabalho realizado. Então, desde que todas essas circunstâncias estejam ok, né, tiveram sucesso, foram bem realizadas, sim, o plano espiritual diz, podemos sim ajuntar, mas ele coloca aqui, né? Não ajuntar como egoísta. Então, sim, ver a nossa condição própria, a condição da família, mas também lembrar, né, que tem outros irmãos que vão pelo caminho. Então, é a questão da gente ter um olhar para aqueles que se chegam a nós, não é, de forma a buscar a nossa ajuda, ou nós também irmos ao encontro desses irmãos, estendendo a nossa mão, né, auxiliando no que for necessário. Então, compartilhar, né, isso é bem bacana. Então, fomos buscar também no Miramês, né? Então, ele coloca aqui, a questão não é tanto do ajuntar, mas a questão é de saber se esse trabalho realizado para conquistar esses bens foi um trabalho honesto, não é? E o outro ponto, sem dúvida nenhuma, é de que ao ajuntar que a gente possa auxiliar não somente a nossa família, a família consanguínea, mas que a gente possa estender o olhar à família universal, né? Que é a questão da fraternidade. Então, buscar estender esse auxílio àqueles que vão caminhando junto conosco e que a gente sabe que precisa de ajuda também. Muito bem. E a gente sabe, né, pela doutrina espírita, que família, a gente tem a consanguínea, mas a gente tem a família espiritual. Então, muitas vezes, na rua ou em determinados grupos, nós vamos encontrar corações queridos que em outras vidas foram nossos parentes, nossos familiares, né? Então, é a questão da família universal. Então, sim, quantos corações queridos não temos por aí? E a gente sabe pelas mensagens do Chico, né? Quantas mensagens ele não trouxe, né? De irmãos que se aproximaram e às vezes foram repelidos por conta do orgulho, né? Por conta do egoísmo.
E na verdade eram corações que foram afins em outras existências, que estavam ali para continuar a se ajudar, mas não houve esse entendimento. Então a doutrina espírita ela vem trazendo para a gente, né, resgatando essa noção da grande família humana, que a gente deve olhar para as nossas necessidades, mas olhar para a necessidade do outro, né? Querer também ver feliz o outro. Muito bem. E a questão 882. O Kardec perguntou para o plano espiritual: o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Esse é o outro ponto dessa questão, né? Porque o primeiro ponto a gente explicou, né? Que é a questão do direito à propriedade. E a outra questão no título é o roubo, né? E aí é até interessante, né? Pensar assim, mas por que o Kardec quis saber sobre roubo, né? Lógico, porque como ele está falando de bens materiais e ele sabe, né, e o plano espiritual instrui que os espíritos que aqui vêm para esse plano material na Terra são espíritos ainda muito apegados à matéria, que cobiçam, né, que tem lá a sua inveja, que tem lá a sua ganância, tem todas as suas paixões, né, exacerbadas. É bem provável, né, que acontecesse essa condição do roubo. Então, por isso que junto com a questão do direito à propriedade, o Kardec puxou a questão do roubo. É a questão ainda da falta de moralidade espiritual que há na nossa humanidade terrena. Então, ele vai explicar aqui, né? Perguntando, olha só, o homem tem o direito de defender do quê? Do roubo, né? De proteger do roubo. Aquilo que ajuntou pelo trabalho. Resposta do plano espiritual. Deus não disse, não roubarás? No mandamento, né, que foi passado lá para Moisés, tem, não roubarás. E depois Jesus não disse, dai a César o que é de César. Então, quando Jesus foi perguntado, né, se era lícito pagar imposto aos romanos, o que Jesus falou assim? É de lei? É da lei? Está marcado que o povo deve pagar? Então, é para pagar, né? Não se deve roubar, né? Se o imposto é lei, paga-se o imposto. Assim ensina Jesus, né? Ser honesto. Se queremos honestidade, temos que ser honestos. Lembra no início que nós falamos da questão do direito? Fazer ao outro o que desejamos que os outros nos façam. É a base da lei. E aí a resposta do plano espiritual, que continua, né? Aliás, aqui é o Kardec que vai colocar, porque o plano espiritual aqui já passou, né, a resposta com duas questões que ele falou para Kardec. Deus não disse não roubarás e Jesus não colocou dai a César o que é de César? E aí o Kardec complementou a questão. Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e viver. É direito, mas sempre prestar atenção na condição nossa do apego aos bens materiais. Então, a gente precisa lidar com todas as questões, sempre buscando o ponto de equilíbrio. Sempre buscando Jesus. No Evangelho de Jesus, quantas parábolas tem da condição do apego aos bens materiais, da sovinice, né? A melhor de todas é a parábola do mal rico, né? Quem não conhece, corre lá no Evangelho, vai ler, porque essa é excelente, não é? Então, assim, direito de defender nós temos, porém, dentro de um equilíbrio, não é? Fomos honestos,
Aquilo que está na nossa mão hoje é fruto de um trabalho que, em todas as suas circunstâncias, é caracterizado como um trabalho honesto. Eu paguei impostos, né? Eu paguei aqueles que me serviram, beleza, né? E aqui a gente também foi buscar, né, as questões com o Miramês, e ele coloca da mesma forma, né, a questão da honestidade, do bom trabalho. E aquele que trabalha, né, pelo bem, aquele que faz a sua boa parte, ele naturalmente vai atrair para si boas energias. Ele não precisa nem ficar muito preocupado com a situação, né, de que outros vão querer tirar dele, porque ele fez a boa parte dele. Aí poderíamos falar assim: ah, mas tem muita gente legal, que é honesta e que passa por situações bem inusitadas, né? Pessoas que acabam sendo roubadas, pessoas que são pegas de surpresa por um malfeitor. Então, sim, o que a gente tem que lembrar também é que nós estamos colhendo o que plantamos. Pode ser que hoje, graças a Deus, sejamos uma pessoa honesta, trabalhadora, ciente das nossas responsabilidades, pagamos os nossos impostos. Então, pode ser que no dia de hoje a gente tenha se tornado esse bom cidadão, tanto para com a justiça humana, tanto para a justiça divina. Mas e lá no passado? Então, muitas vezes o que acontece para nós hoje não é tão relativo às coisas que estamos fazendo hoje, mas é relativo a condições que foram feitas no passado. Ah, como assim? Então, tem uma historinha de uma senhora que ela foi conversar com o Chico e que ela estava muito entristecida porque ela era dessas trabalhadoras, né? Honestas, ciente das suas responsabilidades, sempre buscou bem servir o patrão, tinha conquistado alguns bens e aconteceu dela ser roubada, né? E ela ali se lamentando. E aí o Chico, né, abraçou ela e falou assim: ah, minha irmã, vamos agradecer, porque a riqueza voltou para o verdadeiro dono. Gente de Deus, quando eu li essa história, eu fiquei pensando, né? Porque hoje a gente pode dizer assim: não, mas eu sou honesta, né? Eu, quando dou o troco, faço o troco certinho, né? Não procuro lesar ninguém. Mas e lá no passado? Como é que era, gente? E muitas vezes a justiça divina, ela vai dando para nós tempo para a gente amadurecer, para a gente suportar, né, a colheita pesada dos nossos atos errados do passado. Então, muitas vezes, determinados acontecimentos aparecem, né, no tempo do hoje e que você não tem muita explicação. Então, a doutrina explica, né, determinadas questões. Fora que muitas vezes nós, enquanto espíritos, também solicitamos, né, de passar por determinadas experiências para testar a nossa capacidade de compreensão, de indulgência, porque não é fácil ser enfrentado pelo malfeitor, por um ladrão. Você precisa, né, para poder sair vivo, você precisa ter muita calma, né? Precisa ter muito amor no coração, porque se bater a raiva na hora, a sintonia de energias talvez complique bastante a questão do momento, né? Então, hoje está sendo um tempo difícil mesmo para todos nós. Até essas questões aqui, elas são muito atuais, né? Estão vindo num tempo em que os noticiários estão repletos de assuntos a respeito disso. Mas o Evangelho de Jesus nos pede, acima de tudo, indulgência, né? É não olhar os defeitos dos outros. Sim, nós temos irmãos bastante difíceis, mas esses irmãos difíceis que estão vivendo conosco neste tempo, nós temos um compromisso com eles. Eles não estão aqui à toa. Nós estamos aqui neste momento, principalmente aqueles que já têm um pouquinho de noção de moral, para auxiliar. Ah, mas como é que a gente vai auxiliar?
Olha, pela prece. Pela prece a gente auxilia, porque a gente passa a vibrar por eles, pedindo ao Pai auxílio, luz, proteção para esses irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, tem capítulo das preces. Não sei se o pessoal está acostumado a ir até lá. Eu não sei agora se é a número 14 ou a número 11, que é a prece por esses irmãozinhos difíceis, não é? Sim, a prece é caridade para com eles e a gente precisa fazer, né? Para auxiliar, porque no passado nós também já fizemos isso. Por isso que estamos hoje aqui convivendo nesse ambiente difícil. Outra condição, o nosso bom exemplo. Como é que trabalhamos hoje, não é? Como é que é a nossa palavra? Como é que são as nossas atitudes? Como é que nós nos disponibilizamos diante da sociedade? Como é que é o nosso pensamento? Nós estamos plantando boas sementes? É isso que a gente precisa ver, não é? E buscar Jesus, né? Jesus, no evangelho dele, ele esteve com todos, com todas as classes, com todos os tipos humanos. Em nenhum momento ele julgou ninguém, em nenhum momento ele criticou ninguém, muito pelo contrário, ele amparou, auxiliou, orientou e disse: vai e não peques mais. Então a gente precisa trazer Jesus para perto. E aí a gente achou uma historinha muito bonitinha num livro do Chico e do Valdo Vieira. Eu vou contar essa historinha, que a gente agora está com pouco tempo. E essa história fala de um irmãozinho, né, do Martim, que era um irmão que, assim, estava habituado a roubos, né? E esse irmão, um dia, ele fica analisando uma casa e ele vê que a casa não tem muito movimento, que ela é, assim, boa de entrar porque não tem muita segurança. E ele vai, pula o muro e consegue entrar na casa. É à noite já, né? Ele vai entrando na casa e ele acha que não tem ninguém, até que ele abre a porta de um quarto e tá tudo escuro dentro dessa casa. E ele ouve uma respiração bem forte, né? E aí ele fica meio que assustado e pega a faca, porque ele trazia um punhal. E aí ele vai procurando na escuridão, só tinha a luz do luar dentro do quarto, que entrava pela janela. E aí ele vê um vulto na cama. E aí essa pessoa que estava na cama era um velhinho paralítico, né? E esse velhinho sente a presença de alguém. Então ele fala assim: "Oh, meu Deus, os bons espíritos me ouviram. Ah, meu irmão que veio aqui nesse momento, você chegou através das minhas preces. Eu preciso muito de ajuda." E o Martim, que era o ladrãozinho, né, começou a ouvir essas vozes, né? E ele fica desnorteado, porque ele não entende o que está acontecendo. E aí esse velhinho vai falando para ele: "Meu filho, se aproxime para que eu possa vê-lo. Eu sou paralítico, eu não levanto dessa cama há muito tempo, eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos, não tenho familiares, e eu estava aqui em prece, rogando já há muito tempo, pedindo aos bons espíritos que alguém se achegasse aqui para me ajudar." E o Martim começa, né, a ser tocado pela voz daquele velhinho, e o velhinho fala para ele: "Meu filho, acende a luz, chegue mais perto para que eu possa te ver." E o Martim pegou, acendeu a luz, guardou o punhal, né? Chegou perto do velhinho, o velhinho falou assim: "Meu filho, preciso muito que você leia para mim. Eu não sinto mais a minha vida. Estou sabendo que a morte está chegando, mas eu quero ouvir a leitura do Evangelho." E entrega para o Martim um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E fala para o Martim: abre para mim, né, e leia. Resultado, que o Martim passou a ler para o velhinho as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Passou a dar água para o velhinho, dar alimento para o velhinho. Esse velhinho durou alguns dias.
E nesses alguns dias, o coração do Martim se modificou. Se modificou a ponto do velhinho deixar para ele de herança o dinheiro que tinha guardado e a casa. Então, quantos coraçõezinhos assim nessa situação? Porque Deus não desampara ninguém, né? Não tem um irmão que possa estar na rota do crime que não recebeu o aviso, que não recebeu um alerta. Deus não desampara a ninguém. Tem uma outra mensagem muito linda, né? Que fala de um momento bastante difícil, que depois da morte de muitos irmãos, se vê um vulto a cuidar dos cadáveres, né? Chega-se perto, quem é aquele vulto? Jesus. E aí pergunta: mestre, o que fazes aqui? Porque ele estava recolhendo os criminosos, né, que haviam morrido. E aí Jesus fala assim: esses aqui também são meus. Sim, somos todos filhos de Deus, somos todos ovelhas do Mestre Jesus. Ele não falou que não ia ficar uma sem ele tomar conta? Então, gente, né? Vamos acalmar o nosso coração, vamos buscar fazer a nossa parte, a prece, o bom pensamento, o bom exemplo. Vamos alimentar as correntes do bem, para que esses irmãozinhos possam também usufruir desse bom alimento. E que possamos ficar em paz, né? Com a nossa condição de bons filhos de Deus, trabalhando com honestidade, com a caridade e com a humildade. Que assim seja, graças a Deus.